Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5, da classe de juvenis, que tem como tema Obadias, a soberana vontade de Deus. O texto principal está em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A leitura bíblica em classe está em Obadias, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Nesta lição, nós temos aqui 3 pontos importantes. Como sempre, nós estamos estudando aqui tudo sobre os profetas menores, 12 profetas, a qual as Sagradas Escrituras nos relatam. E esses profetas foram levantados para um propósito e um objetivo por Deus. Neste caso, no caso do profeta Obadias, também nós entenderemos aqui da parte do Senhor qual foi o propósito que Deus tem levantado este profeta. O primeiro ponto dessa lição diz: contexto histórico. Edom é a nação pela qual a profecia de Obadias foi dirigida. Como outros profetas menores, o profeta Obadias também não deixou registros históricos que nos permitam datar a profecia. Mas a relevância dessa profecia é ímpar e aponta para o juízo de Deus sobre as pessoas que agem impetuosamente contra seus irmãos. Edom é uma nação que foi gerada, que faz parte da descendência de Esaú. Esaú, porventura, é irmão de Jacó, que os dois são filhos do seu pai Isaque. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, e desde o ventre da sua mãe, Deus já anuncia que desse ventre nasceria 2 nações, a qual está escrita em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 23. 2 nações em teu ventre e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então é profecia de Deus já desde a entranha da mãe de Jacó e de Esaú ser prometido, ser profetizado pelo próprio Deus, 2 povos. E isto foi acontecendo, a nação de Edom foi sendo gerada, a nação de Israel também foi sendo gerada, já da descendência de Jacó, e a nação de Edom da descendência de Esaú. E esta nação se tornou uma nação forte que habitava entre as montanhas, habitava entre as fendas das montanhas, e por este motivo ela criou uma soberba no seu coração. Ela se achava invencível, pelo motivo dela ser uma cidade forte, edificada, e ter feito aliança com as outras nações. A nação de Edom se achava invencível, se achava uma nação onipotente, uma nação que não teria ninguém no mundo que conseguiria destruir por causa do seu estabelecimento, da sua região, que ela foi edificada nas montanhas e entre as rochas. Mas Deus levanta o profeta Obadias para poder profetizar contra esta nação, contra a soberba desta nação, que um dia ela cairia. A nação de Edom, em vez de fazer aliança pacífica com a nação de Israel, que era descendente do seu irmão Jacó, eles preferiram criar contenda e fazer casos, colocar a nação em determinadas situações de opressões, zombar da nação, porque a nação foi levada como cativa, e alguns fugitivos da nação de Israel, a nação de Edom fazia questão de capturá-los e entregá-los para a nação babilônica, que era a nação que era mantendo a nação cativa na época.
Então a nação de Edom, em vez de se aliar com a nação pacífica, a nação do seu irmão, ela criava contendas e ela criou no seu coração de dura servir um desejo de não se unir, de continuar este contrito. E por esta razão Deus veio por meio do profeta Obadias para poder implantar e profetizar o juízo sobre aquela nação. O segundo ponto dessa lição vai dizer sobre a estrutura do livro. O livro do profeta Obadias é o menor do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos. Contudo, o teor de sua profecia é enfático. Trata a soberania de Deus sobre tudo o que acontece debaixo dos céus e de maneira objetiva. Isso nós temos que ter claro em nossas mentes. Nenhuma nação está fora do controle de Deus. A soberania de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Deus ele é capaz de controlar todas as coisas para que a sua vontade possa ser cumprida. A nação de Edom e esta carta, esta profecia, a estrutura do livro, ela foi criada, foi feita justamente para que nós possamos entender que a soberania e a vontade de Deus está a todo momento atuando sobre as nações. E ela é dividida em 3 aspectos. A primeira divisão desse livro está no versículo de 1 a 9, que é o julgamento de Edom. Obadias teve uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom, nação dos descendentes de Esaú, pois a soberba desse povo inclemente havia chegado aos limites da tolerância de Deus. Tudo tem limite, meus queridos irmãos, e a tolerância de Deus com relação à nação de Edom já tinha se acabado. A taça da ira do juízo de Deus já estava cheia, pronto para jogar e lançar sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Porque eles não se arrependiam, porque eles não se voltavam para o Deus de Israel, porque eles não se voltavam e não criavam uma maneira de ser aliada novamente, de ser pacíficos com a nação de Israel. Eles eram inclementes, a sua soberba estava numa situação que era de dura serviço, o seu coração estava endurecido. Deus viu que esta nação ela não iria se arrepender. E nós vemos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Ele pratica a justiça dele na hora certa, no momento certo. Aquela nação, aquela pessoa que não se humilha, que não se volta, que não se arrepende dos seus erros, que não reconhece as suas falhas, Deus aplica o juízo. Deus aplica, podemos dizer assim, um castigo para que essa pessoa possa aprender com seus próprios erros. Gálatas 6, 7 diz que aquilo que nós plantamos também nós colhemos. Então nós temos que ter cuidado, porque o julgamento vem para aquelas pessoas que não se voltam para o nosso Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Foi isso que aconteceu e é este o primeiro ponto, o primeiro subtópico deste primeiro ponto e a primeira divisão deste livro. O julgamento de Edom, que Deus declara claramente através do profeta Obadias. A segunda divisão deste livro está no versículo 10 até o versículo 14, que diz: razões para o julgamento. O motivo do julgamento de Deus sobre Edom foi a crueldade com que a nação tratou o povo de Israel, descendentes de Jacó. Quando Nabucodonosor saqueou Jerusalém, os edomitas tornaram-se parte do exército invasor e contendores na relação com seus irmãos. Então, meus queridos alunos, nós vemos aqui quão grande e perverso era esta nação. Mesmo sabendo que seus irmãos estavam sendo levados cativos, estavam sendo levados prisioneiros em um momento de escravidão, de sofrimento, de opressão, de tristeza, mesmo assim, os seus corações, o coração daquele povo não se aquebrantava com relação aos seus irmãos. Mesmo assim, eles faziam o terror, mesmo assim eles invadiam, ajudavam a invadir e saquear todos os bens dos seus irmãos, roubavam os bens dos seus irmãos. Então nós vemos aí que essa nação não era uma nação que
merecia as misericórdias do Senhor, porque o seu coração estava totalmente endurecido em prol daqueles a quem eles deveriam ser bons, porque eram irmãos de sangue, eram descendências de irmãos aliados. Meus queridos irmãos, nós temos que entender que estas partes, o momento em que nós devemos nos unir, é um momento de tristeza, é um momento de opressão, é um momento de apego, é um momento em que nós não vemos saída. Aí os irmãos têm que se unir, os irmãos têm que lutar em conjunto, aí os irmãos têm que perseverar em conjunto. Mas isso, infelizmente, não aconteceu com a nação de Edom, porque Deus viu que esta nação precisava de um castigo e precisava de um juízo. A terceira divisão deste livro está no versículo 15 até o versículo 21, que fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo frequentemente usado pelos profetas para designar a execução do juízo de Deus. Na profecia de Obadias, está claro que há uma lei da semeadura estabelecida, pois da mesma forma como os edomitas precederam, assim lhes seriam retribuídos. Os edomitas foram extintos por Deus, outras nações vieram, invadiram a cidade e eles foram extintos por Deus. A nação de Israel ainda hoje subsiste. Os judeus ainda hoje subsistem. A nação judaica ainda hoje existem no planeta, espalhado pelo mundo. E hoje, a partir de 1945, é decretado pelas nações, pela União das Nações Unidas, a ONU, a nação de Israel é decretada hoje como um Estado, como uma nação firme e forte. Já as outras nações que combateram Israel, como por exemplo os edomitas, deixaram de existir. Outras nações invadiram e extinguiram essas nações por causa da soberba e por causa que não quiseram se voltar para o Deus de Israel. Quando os cativos de Israel, o Senhor restaurará sua liberdade e sua herança. A soberania de Deus é manifestada ou é manifesta de forma contundente no versículo 21, quando Obadias encerra o livro mostrando que Deus colocará tudo em seu devido lugar e reinará absolutamente sobre todos. No final de todas as coisas, Deus reinará absolutamente sobre todas as nações. Esta é uma profecia escatológica para o fim dos tempos, mas a soberania de Deus já está atuando no nosso meio. Deus ele é soberano e ele quer, através da sua soberania, que todos se voltem a ele. Agora, o terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre a mensagem de Obadias. Qual é o termo, qual é a aplicabilidade que nós devemos fazer com relação a estes eventos, a estas histórias que nós acabamos de ver, a esses exemplos que nós acabamos de ver do profeta Obadias. Obadias nos deixa uma mensagem incontestável da soberania de Deus. Os edomitas eram arrogantes e maquinadores malignos. Consideravam-se superiores aos demais povos pelas vantagens que obtiveram povoando as regiões montanhosas de Seir. Suas construções eram grandes, fortes, junto às paredes talhadas das rochas, e suas alianças com as nações vizinhas os deixavam mais seguros. Então, os edomitas fizeram aliança com as nações vizinhas. Eles eram, as suas casas, a sua cidade foi edificada entre as rochas, nas fendas das rochas. Eles eram uma nação forte, a qual eles tinham tudo para subsistirem, para não serem destruídas. Mas a soberba dessa nação, o orgulho desta nação, a maldade desta nação fez com que eles fossem destruídos pelo Senhor. Podemos extrair aqui dessa lição, deste texto, destas sagradas escrituras, do livro de Obadias, da profecia de Obadias, esse exemplo precioso para nós. Não importa o quão rico nós somos, não importa o quão poder aquisitivo nós tenhamos, não importa, meus queridos irmãos, alunos, professores, o quão grande nós sejamos com relação à classe social, com relação
ao nosso status, mas Deus, ele aquebranta os corações, Deus, ele esmaga o soberbo, Deus, ele não gosta de orgulho, Deus, ele não gosta de maldade, Deus, ele não gosta de perversidade. Temos que ser homens e mulheres de Deus que tenham sempre um coração voltado a Ele, voltado a Cristo, simples e com temor no Senhor, porque mediante o nosso coração aquebrantado, contrito, ao Deus Criador dos céus e da terra, Ele nos provará e Ele nos abençoará. Não é as riquezas que são pecado, não é ter dinheiro que é pecado, não é ter poder e prestígio que é pecado. A soberba, ser malvado, ser perverso, ser incompassivo, não ser misericordioso, ser mal com todas as pessoas que estão à sua volta. O amor ao dinheiro, o amor ao poder, faz com que nós sejamos soberbos. E isto nós não devemos praticar. Portanto, devemos tirar isto como exemplo. Devemos tirar este exemplo da nação dos edomitas, que foram totalmente egoístas com relação aos seus irmãos e com relação ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus de Israel. Não se voltaram contra ele e por isto eles sofreram o severo juízo. Que nós possamos ficar com esta mensagem do profeta Obadias, que nós possamos ficar com esses exemplos para o nosso aprendizado cristão. Na próxima aula nós veremos sobre o profeta Jonas, tá bom? Quero que você fique na paz do Senhor, espero ter lhe ajudado nesta videoaula e que todos fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.